Depois dos icnofósseis de Penha Garcia, é a vez do modo de produção biológico projetar internacionalmente os recursos endógenos da Beira Baixa. Aos fenómenos atrativos do Geoparque Naturtejo, Idanha Nova promove um território sustentável sob a chancela da Rede Internacional de Biorregiões. Então, Pedro, o rosmaninho está bom? Está ótimo, a flor está maravilhosa. O Pedro é o nosso colaborador, está neste momento a apanhar o rosmaninho e todas as plantas são apanhadas desta forma, à foice, tudo um processo artesanal para conservarmos também e colhermos a parte da planta certa e também para preservarmos o ambiente. Desta forma, o que é que estamos a fazer? O Pedro, ao fazer este processo, estamos a fazer com que no ano seguinte a planta rebente ainda mais. Ou seja, estamos a aproveitar e vamos reaproveitar novamente para o ano ainda melhor, porque a planta cresce nestas zonas onde se colhe e onde se apanha e rebenta ainda para os lados. Ainda outra coisa, vão caindo sementes e esta área para o ano vai ter ainda mais plantas. Um jardim natural repleto de cores e essências no coração do Parque Natural do Tejo Internacional. A par do rosmaninho, também o alecrim e a esteva formam o buquê de plantas espontâneas que, no processo de destilação por arraste de vapores, dão origem a óleos essenciais puros e sem aditivos. O processo da destilação acontece desta forma. Nós temos a água floral, o nome técnico é hidrolato, e depois temos aqui o óleo, o fiozinho do óleo. É uma planta mais ou menos rentável. Por exemplo, para tirar 1 litro de óleo precisamos de 500 a 600 quilos de planta e depois este óleo passa para a nossa ampola de decantação e vamos separar o óleo desta forma. A água, retiramos primeiro a água ou o hidrolato e depois fica o óleo que é depois vai depois para outro frasco separado. Dos campos floridos, circundantes à aldeia de Segura, aos mercados da Europa Central, incluindo França, Roménia, Bulgária e Bélgica. Assim viajam os produtos de cosmética, higiene pessoal e bem-estar de aromas do valado. Depois da destilação, os extratos conhecem outros ingredientes orgânicos. Transformam-se em shampoo sólido, gel de duche ou óleo de massagem. Todas as fórmulas foram feitas com uma base tradicional, sabedoria popular. Fomos investigar e questionar algumas pessoas aqui da região como é que utilizavam as plantas para se tratarem feridas e outros problemas. Depois, a nossa equipa técnica cruzou toda esta informação com o que está diagnosticado na farmacopeia e daí que os óleos essenciais sejam utilizados nos produtos, não só para aromatizar, mas também com esta função. Qualquer um dos nossos sabões, por exemplo, é hidratante para a pele, porque tem como base também o azeite, e o azeite que se utiliza na alimentação, bio, como é lógico, todos os nossos produtos têm certificação biológica e vegan, teríamos que só utilizamos matérias-primas bio. Para além disso, também só utilizamos matérias-primas vegetais. O empreendedorismo de Helena Vinagre remonta a 2013. Inspirada pelo programa Recomeçar, trocou de carreira e regressou às origens para reativar esta quinta agrícola. A iniciativa de combate ao despovoamento, criada pelo município de Idanha Nova, um dos concelhos mais envelhecidos do interior de Portugal, trouxe nos últimos 4 anos inovação e projetos diferenciadores como a produção biológica. Ao estarmos numa rede internacional de biorregiões, temos a oportunidade de contactar com outros produtores, com outras empresas, partilhar experiências e unirmos sinergias para estarmos todos a trabalhar em função do mesmo. Estamos numa fase de mudança e as pessoas já perceberam que consumir produtos biológicos é bom para a saúde e, nomeadamente, produtos de higiene e cosmética também.
Desde fevereiro de 2018, Portugal é oficialmente um dos 8 países envolvidos no desenvolvimento de biorregiões. O pacto abrange organizações de produtores, governos locais e cidadãos. Desta forma, a comunidade participa na redefinição de um modelo agroecológico do mundo rural. A produção multifuncional e sustentável é o ponto de partida da estratégia territorial. Segue-se a articulação das atividades agrícolas com o turismo, a educação, a saúde, o bem-estar e a preservação da paisagem. Hoje já temos os setores na área do pão, dos queijos, das carnes, dos cosméticos, dos azeites, licores, portanto, dos hortícolas, dos frutícolas, mas a ideia é toda a cadeia alimentar poder estar integrada neste processo. Associado a isto, as outras cadeias, como são a restauração, as atividades do turismo, quer da hotelaria, quer da animação turística, de circuitos turísticos, envolvendo toda esta temática da produção biológica, dos produtores biológicos. Através deste desenvolvimento sustentável, fazemos a promoção da agricultura limpa, sem química, agricultura biológica e, sobretudo, com participação das pessoas, porque não há desenvolvimento se não há participação ativa, se não há, digamos, cogestão do território. Desenvolver a região abandonada é o futuro da vida rural em Portugal. Estamos a trabalhar também com outros produtores, como são as salsicharias, como são o fabrico de bolos e de produtos, dos produtos regionais, tradicionais, e também com estas ações podermos reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, promover a biodiversidade, a qualidade da água, e isto, a produção biológica, toda uma região que contribui desta forma com a sua comunidade, é uma biorregião. Em maio, representantes da Rede Internacional das Biorregiões reuniram-se em Braga na Feira Agro 2018. Na região do Minho, conhecida pelo Verde Horizonte, Salvatore Basil apresentou o Biodistretto Cilento, a primeira biorregião criada em Itália há 14 anos. Começamos com um pequeno território onde as experiências em agricultura biológica eram muito residuais, com poucos produtores. Agora, na biorregião de Cilento, temos 38 municípios envolvidos. 38 é bastante, com 400 agricultores orgânicos. Portanto, agora em Itália, temos cerca de 30 biorregiões e outras 30 em desenvolvimento, o que significa que temos milhares de agricultores orgânicos envolvidos, mas temos entre 10 a 20 mil agricultores convencionais envolvidos também. Isto porque eles têm uma abordagem agroecológica e sustentável na gestão do agrossistema. O facto de existir uma biorregião vai fomentar a agricultura biológica, o consumo, a produção e a visibilidade, porque isto às vezes é tudo uma questão das pessoas terem informação. E isto, a agricultura biológica, ainda pensa-se que é para um grupo muito restrito, pessoas endinheiradas, que só quem tem problemas de saúde é que recorre ao consumo. E não, toda a gente pode desfrutar do mesmo. É lógico que, como há poucos produtores, encarece o preço porque há pouca produção ainda. Durante a época estival, a zona costeira de Cilento, no sul de Itália, cativa mais visitantes do que as paisagens campestres do restante território. Perante tal desafio, a biorregião pioneira responde com proatividade. Nas praias mais populares, produtores e operadores turísticos divulgam os percursos pedestres existentes na rede de reservas da biosfera e convidam os turistas a provar o cabaz de iguarias biológicas. Na Europa, temos um sistema de certificação da agricultura biológica muito burocrático. Há muitos produtores de agricultura familiar que não gostam de trabalhar desta forma burocrática. Por isso, eles cultivam de forma orgânica e usam técnicas biológicas, mas não estão certificados.
Numa biorregião, temos outro sistema para certificação da exploração agrícola, uma certificação conjunta e um sistema de garantia, e neste tipo de sistema temos o envolvimento de toda a comunidade na fiscalização das atividades agrícolas. A constituição de um biodistrito assenta em premissas que definem a identidade e a credibilidade de um território focado no desenvolvimento rural ético e no bem-estar das gerações futuras. No histórico dessas comunidades, escreve-se um longo percurso de cooperação humana, atividades de economia circular e o uso de tecnologias limpas. Temos que perceber que a agricultura não é só o alqueva. A agricultura não é só o regadio. A agricultura é muito mais do que isso. A agricultura senso-lato, isto é, este grande setor agrícola que mete a agricultura, a produção vegetal, a floresta, a produção animal, portanto, tem aqui um papel muito importante de ordenamento do território, mas também de desenvolvimento. E para isso nós temos que encontrar novas formas para fazer esse desenvolvimento equilibrado do país. Seguir o exemplo que a Dinamarca tomou, foi o único país que teve coragem de decidir que a forma de produzir exclusivamente é a agricultura biológica. Se nós um dia tivermos alguém com essa coragem, tudo mudaria. Uma biorregião não pode surgir apenas de uma decisão política. É necessário haver dedicação e interesse, tanto dos agricultores como dos consumidores, que recorrem à ajuda política para materializar a ambição de um território, onde se pode viver com melhores condições e com menos recursos externos. Anualmente, produzem de forma conjunta planos estratégicos em que decidem o caminho e as atividades a desenvolver no ano seguinte. É uma resolução de todas as partes. O ideal é sempre arrancar as infestantes, apanhá-las junto com a raiz, porque muitas vezes há a tendência de arrancar as infestantes ou cortar só as infestantes. Isso não é trabalho, até porque depois as infestantes continuam lá, a raiz está lá. O ideal é ter sempre aqui a zona junto à planta sempre limpa, até porque assim o sol também consegue entrar mais facilmente aqui nesta região, e o que nós queremos também é que haja aqui novos lançamentos para no próximo ano ter mais frutificação. Esta está ótima. Aqui o fruto, portanto, ele ainda está completamente verde. Nota-se perfeitamente. Nesta altura, portanto, já devia estar mais maduro, mas este ano tivemos umas condições com muito frio. Ainda não tivemos sol suficiente nesta data para que o fruto estivesse já maduro. Portanto, a colheita vai começar mais tarde. A explosão vegetativa na primavera exige cuidados redobrados numa propriedade agrícola em modo biológico. A escassez de mão de obra é um desafio na região, mas indispensável para substituir o uso de herbicidas. Entre os camalhões, utiliza-se o trator com grade de discos, enquanto na bordadura das linhas a solução para as herbáceas indesejadas é a motorroçadora manual. Aqui a Ozark Bloom é uma variedade que eu gosto bastante. O calibre desta planta, desta variedade, é um calibre significativo e o fruto é rijo, portanto, além de ser doce, há sempre aquela ideia que o mirtilo é ácido. Não, neste caso, esta variedade gosto muito porque é mesmo esta questão. Além disso, portanto, o calibre é excelente, é uma variedade que produz muito bem. Como podem ver, esta planta aqui está carregadíssima de fruto. Além disso, esta variedade da Ozark Blue tem a particularidade da questão destes arrebentamentos. Portanto, isto aqui é tudo lançamentos novos. É a minha receita do próximo ano. A plantação de mirtilos de Odete Gonçalves totaliza 2,5 hectares. Corresponde a uma fatia do pomar contínuo de 60 hectares que domina a paisagem agrícola. O latifúndio está sob a gestão da autarquia e é desde 2011 uma incubadora de empresas de base rural. Toda esta área estava, em 2012, estava
sem ser cultivada. Tivemos aqui uma oportunidade de alugar aqui estas terras para fazer aqui uma plantação. Como nós não temos terras, tivemos esta oportunidade. E o conjunto de produtores que na altura se uniram para avançar com este projeto, todos nós éramos da opinião que devíamos de avançar para o modo de produção biológico. Nós temos uma variedade ou outra com algumas dificuldades na parte da comercialização em fresco. É uma planta que não se está a adaptar muito bem aqui a este clima, que é um clima muito quente, e esta fruta desta variedade fica muito mole. E para fazer a comercialização em fresco temos tido alguns problemas de qualidade relativamente àquelas variedades. Aqui possivelmente vamos ter que pensar noutra solução. É possível que venha a ser para transformação. Neste momento ainda não há equipamentos, não há nada, está pensado. Estamos a conversar sobre o assunto. Para esta campanha não vai acontecer. Numa próxima campanha logo veremos. Às dificuldades de escoamento do pequeno fruto, o DET e mais 7 produtores certificados respondem com o associativismo agrícola. O modelo de organização potencia a partilha de conhecimento e permite ganhar escala na comercialização. Aqui o objetivo era utilizar muitas vezes até os equipamentos uns dos outros, portanto um tem um trator, o outro tem uma motossadora, o outro tem tesouras de poda, por exemplo. Portanto, aqui o nosso objetivo é partilhar um bocado os nossos recursos e minimizar as nossas despesas, portanto é esse o nosso objetivo. E mesmo a nível de pessoal para trabalhar connosco, muitas vezes portanto, há produtores que vão começar a produzir mais cedo que eu. Eles podem ter pessoas já contratadas para eles, acaba a colheita deles, sou eu que os vou contratar porque, pronto, eles já não precisam daqueles recursos humanos, eu preciso, portanto acabamos por ceder uns aos outros os recursos disponíveis para a boa gestão daqui da plantação. Mais de 30 empresários agrícolas beneficiam das facilidades de arrendamento dos campos de Idanha Nova. Terras férteis, outrora utilizadas para testes e formação da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, onde se semeiam agora aspirações de jovens agricultores e colhem os frutos de projetos pioneiros no setor da agricultura biológica em Portugal. Nós temos várias sementes, desde legumes, aromáticas e medicinais, a pseudofrutos, pseudocereais. Nós temos, por exemplo, a semente do Manuel António, que é um melão característico de Idanha Nova, que produz bastante e é uma característica regional. Temos também o tomate coração de boi, que toda a gente conhece e que está muito bem adaptado às regiões, é um tomate que as pessoas gostam. E assim, com estas sementes, obtemos produtos biológicos a partir de sementes biológicas. Here is the nursery. Estamos no viveiro. Este é um dos elementos centrais da nossa produção e dos nossos campos de ensaio. Então, a partir das sementes, germinam plântulas que, por sua vez, plantamos nos terrenos e deixamos crescer. Depois daí, extraímos os grãos da sementeira e também fazemos produção de vegetais que vendemos aqui localmente às pessoas. Edith Lammertz e Andreas Biasantz aproveitam a participação num workshop sobre sementes biológicas para conhecer uma das apostas mais promissoras da biorregião portuguesa, a preservação da diversidade genética de cultivares. O negócio das sementes biológicas está a crescer em todo o mundo, mas ainda nos falta conhecimento para melhorarmos as variedades e conseguirmos melhores resultados de adaptação nos sistemas agrícolas orgânicos, assim como no desenvolvimento de inovações em termos sociais, económicos e legais no setor do melhoramento vegetal. É realmente um desafio e estamos aqui reunidos para trocar experiências e conhecimento que nos permita traçar caminhos futuros na investigação, mas também adotar medidas práticas. O conceito de sementes vivas nasceu na Holanda, mas foi nos 25 hectares de herdade do Couto da Várzea, em 2015, que deu os primeiros passos. Atualmente projeta maturidade. Em 3 anos, o catálogo de sementes biológicas e biodinâmicas cresceu de 30 para 150 variedades.
Criamos este projeto pelo facto que, em Portugal, não existia produção de sementes biológicas. E não só em Portugal, mas também em Espanha e em muitos outros países da região mediterrânica. Havia uma necessidade. Escolhemos Idanha Nova por uma série de razões. Uma é a logística, porque temos que nos deslocar até meio do país, produzimos sementes em várias quintas em todo o país, trabalhamos com 30 agricultores de norte a sul, por isso é uma vantagem estar no centro. Temos que estar distantes do mar para evitar o ambiente salino do litoral e queremos estar próximos de Espanha porque também queremos estar nesse mercado. Nós em Portugal importamos 90% das sementes, portanto começamos a perder o nosso património. Portanto, um dos grandes nossos objetivos é melhorar e trazer de volta essas sementes tradicionais. E o segundo objetivo é aquelas sementes que são desenvolvidas na Norte da Europa, etc., adaptá-las cá às nossas condições edafoclimáticas. Nos campos de ensaio fazem-se testes de melhoramento de variedades modernas e tradicionais. A seleção da planta mais produtiva é determinante para salvaguardar o interesse comercial de sementes com história, de origem regional e com maior resiliência às alterações climáticas. Começamos por uma base genética grande, com várias variedades, e depois as que se adaptarem melhor às nossas condições, são condições extremas, com temperaturas muito altas e com reduzida água, poderemos extrapolar para as condições mediterrânicas e para outros pontos do país. Isto é resultado de vários cruzamentos realizados em 2017, que uma forma que nós temos para melhorar plantas em agricultura biológica é fazer cruzamentos através diretamente das flores do tomate, que são aqui, e depois no cruzamento vai-se buscar o pólen de outra planta e coloca-se aqui, que é a parte feminina da planta. Mas normalmente tens que fazer isso com flores mais verdes. Nós fizemos com flores assim. Sim. Estão a abrir porque um tomate faz autopolinização. O nosso objetivo é selecionar, tendo duas variedades, selecionar características interessantes de uma, por exemplo, uma variedade que tenha um porte interessante, que seja interessante, por exemplo, para o controle de infestantes, que é um grande problema em agricultura biológica, que permita a facilitação desse controle de infestantes, e outra planta que tenha uma produção de frutos bastante interessante. Então, tentamos obter uma nova variedade com as características que nos interessam dos dois lados e assim chegar a uma variedade nova. No início nós começamos com mais ou menos um ensaio de 350 variedades de tomates. Tudo da Alemanha, da Holanda, da França, de muitos lugares, também dos Estados Unidos. Mas todas as plantas tiveram folhas muito pequenas, então as frutas estavam expostas ao sol, sim. E depois nós fizemos um ensaio com variedades daqui, regional, tradicionais, e elas têm uma folha muito mais grande, uma fruta muito mais dura, que pode ficar no sol muito tempo sem apodrecer. Atualmente, em fase de melhoramento, estão também plantas de abóbora, melão, melancia, beterraba e pimento. No terreno ao lado testam-se 11 genótipos de feijão frade. 3 anos de estudo vão revelar qual o cultivar mais indicado em consociação com o milho. Na Europa, o futuro dos recursos genéticos agrícolas é incerto. Interesses de multinacionais, gigantes da agroquímica, pretendem travar a tradição milenar de conservação, troca e reprodução das sementes, um gesto inato entre agricultores e hortelões. As sementes biológicas e biodinâmicas que acabamos de conhecer são de polinização livre. Vamos a um supermercado e vemos sempre o tomate é todo igual, a alface é igual, a cenoura é laranja, mas não, se começarmos a pensar e olhar um pouco para trás, havia cenouras de todas as cores, o tomate, há tomate de todas as cores e de todos os tamanhos, e é isso que agora temos que começar a trazer também para o mercado e para consciencializar também o produtor e o consumidor, principalmente o consumidor,
a olhar para esse tipo de biodiversidade. Desde que chegamos, muitos agricultores estão a converter-se ao modo orgânico e alguns até ao biodinâmico. Até agora temos tido bastante impacto e penso que as pessoas estão motivadas porque estamos a fazer alguma coisa. Temos atualmente uma equipa de 30 pessoas, o que representa um movimento dinamizador para a região, o que incentiva outros a juntar-se. Entre 2012 e 2016, a área de agricultura biológica em Portugal cresceu 22%. A produção orgânica representa atualmente 6,75% do total da área agrícola do país. Em França e Itália, a diferenciação e a constituição de ecorregiões são estratégias nacionais. Em Portugal, a diversidade alimentar e o vasto património natural constituem uma oportunidade para abraçar o desenvolvimento sustentável. O Biosfera regressa na próxima semana. Até lá, explore o cabaz de produtos desta biorregião.